Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto, e nós estamos começando agora um programa de jovens para os jovens e feito por jovens. Quando eu digo programa é de jovens, claro, eu estou me incluindo nesse programa, estou me incluindo nesse momento, nesse bate-papo, nesse espaço agradável que a gente tem aqui para falar sobre temas que são do interesse do jovem, do seu interesse jovem. E eu recebo aqui hoje um grupo de pessoas que está conosco aqui, um grupo de jovens, mas eu quero começar apresentando aqui quem está comigo aqui no estúdio, aqui à frente, você está vendo agora nessa câmera central. Eu tenho aqui ao meu lado a nossa irmã Andréa Talma, jornalista, que trabalha junto com a gente, tem vários projetos na Rádio Manaim. Andréa, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Josias, e também a paz do Senhor aos jovens e a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme receber esse convite e participar nessa noite aqui tão especial com vocês. Amém. Bom, aqui ao meu lado direito, todo mundo conhece também, meu companheiro de escola bíblica dominical, né? Pastor Gilson Souza. Outro jovem. Outro jovem. Outro jovem, pastor Gilson Souza está comigo aqui também e é quem vai responder as perguntas hoje, hein? Pastor Gilson está com responsabilidade grande. Gilson, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pastor Josias, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar a todos também que estão participando conosco, os nossos jovens que estão aqui, também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Na ponta aqui, pastor Douglas Spangero, é Spangero, né, Douglas? Exatamente, Josias, Spangero. Fica resolvido aqui que é Spangero, a pronúncia do seu nome. Por favor, né? Pastor Douglas está conosco também aqui, vai nos ajudar na apresentação do programa. O pastor Douglas, você está pastoreando qual igreja, Douglas? A igreja de Jaboruna 1. Você está em Jaboruna 1. Isso. Muito bem. E também está responsável, você faz a parte de capelania do Instituto Dodge. Exatamente, uma honra para nós. Uma bênção, né? Paz do Senhor, Douglas, seja paz do Senhor, a todos os jovens, os nossos participantes, a paz do Senhor Jesus. E nós temos aqui conosco no estúdio um grupo de jovens. As câmeras vão começar a mostrar a vocês aqui. Eu vou citar os nomes: João Henrique, de Nova Brasília 2, Karina Aguirre, de Barro Vermelho, são bairros aqui da Grande Vitória, Maritza Neto, também da Igreja de Barro Vermelho, Raíssa Vieira, da Praia do Canto, Thalisson, de Castelândia, Débora Anne, de Vila Velha 3, Lucas Cap, de Aribiri 1, Gabriela Novaes, de Praia da Costa 4 e Marcelo Dória, da Enseada do Suá. São jovens que estão conosco aqui participando deste programa, né? Você está vendo as imagens aí dos nossos jovens que estão aqui no estúdio. Quem sabe você não tem a oportunidade, você jovem também, de vir participar aqui no estúdio. Mas, uma vez todos apresentados aqui, eu quero falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é a fé. E é importante esse tema porque existem maneiras ou existem formas diferentes de se compreender a fé. E os jovens prepararam perguntas e alguns jovens de todo o Brasil enviaram as suas participações falando sobre esse tema. Então, para você jovem entender, e a gente vai aqui fazer a coisa de maneira bem descontraída mesmo, né? Para você entender o que é de fato ter uma experiência com fé. Como é que eu vivo essa experiência? Como é que eu chego nesse ponto, numa relação com o Senhor, onde a fé seja uma coisa perceptível na minha vida. Então nós vamos discutir isso, vamos falar sobre esse tema e eu vou fazer o seguinte. Como eu disse, nós temos participação de todo o Brasil, participação do exterior, jovens que enviaram vídeos e a gente vai então chamar o primeiro quadro Fala Jovem. Fala Jovem é o primeiro quadro, deixa eu olhar aqui direitinho. Bruna Machado, quem mandou esse vídeo. Vamos assistir a esse quadro Fala Jovem, a primeira participação de fora. A paz do Senhor, irmãos, respondendo à pergunta o que é fé, o conceito dessa pergunta na palavra está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Ou seja, analisando isso,
é possível perceber que a fé, ela não é matéria. Não pertence às 4 medidas do universo. Ou seja, ela pertence à obra redentora, aquilo que vem da eternidade. Ou seja, ela faz parte do projeto de salvação de Deus para o homem. Ou seja, é o que traz para o homem a alegria, traz para o homem a esperança, tira o vazio da alma do homem, porque é aquilo que traz a esperança de que um dia Jesus vai voltar. É interessante também a relação da obediência com a fé, porque a fé verdadeira só transita no caminho da obediência, porque a palavra também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a partir da fé que o homem vai aceitar o projeto de salvação de Deus para o homem e vai aceitar e vai ter a esperança de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado a Bruna Machado por ter enviado o vídeo, a sua participação nesse tema fé. Pastor Gilson, a Bruna ela faz uma associação, inclusive, da fé com a expectativa da volta de Jesus, o preparo da volta de Jesus. Como é que a gente pode começar a falar desse assunto? Bom, Josias, o que acontece é que em toda a definição que a Bruna fala a respeito de fé, ela fez questão de usar uma expressão chamada obra redentora. E isso porque a questão de fé está muito relacionada à fé verdadeira, à fé genuína, a verdadeira fé bíblica que vem de Deus. Ela está relacionada a uma obra que a Bíblia chama de uma obra redentora de Deus, para salvar a alma do homem. Existe uma obra criadora e uma obra redentora. E nessa obra redentora, realmente, a grande expectativa de fé da igreja é a esperança de que um dia a igreja vai ser arrebatada, Jesus virá para arrebatar a sua igreja, e aí, portanto, esse aspecto de fé foi muito bem pontificado pela irmã. A Bruna deu essa definição. E, na verdade, o conceito de fé, naturalmente, ele é muito vasto, é muito variado, e nós vamos, inclusive, abordar alguns aspectos aqui, né, relacionados à fé, mas esse aspecto que ela pontificou está relacionado a uma fé que nós cremos ser uma fé bíblica, uma fé que provém de Deus e que, portanto, ela está dentro de uma obra redentora de Deus, uma dimensão diferente, né, espiritual. Amém. Glória a Jesus. Bom, André, vamos aproveitar a turma que está aqui? Com certeza. Então, fique à vontade. Eles que vão ser agora os jornalistas, Eles né, vão pastor? ser jornalistas. A gente está aqui hoje. Eu já falei antes da só gente conduz. entrar no ar, que a gente está aqui só para começar a encerrar o programa. O resto é com os jovens. Então, vai lá. Então tá, Raíssa, agora eu que vou chamar ela. Ela que vai fazer a primeira pergunta para o pastor Gilson. Pode falar. A paz do Senhor Jesus aos pastores que estão aqui, a todos que estão nos assistindo. Seguindo o mesmo versículo que a Bruna acabou de ler, de Hebreus, a primeira pergunta é: o que se refere o termo, pastor, firme fundamento, e o termo coisas, que está citado nesse versículo? Foi bem citado no início, né, da palavra da Bruna, a definição de fé na Bíblia. E, aliás, várias pessoas que abordam esse aspecto de fé sempre partem dessa definição bíblica, né, a respeito da fé. Então, o que acontece? A expressão firme fundamento, para começar, ela é uma expressão muito própria da Bíblia que foi traduzida para o português. É uma expressão que normalmente a gente não vê em outras traduções da Bíblia, como, por exemplo, a tradução inglesa, francesa e outras traduções, né? Mas em português, o João Ferreira de Almeida, no século XVII, ele fez a tradução e encontrou em português uma expressão que é muito bem relacionada ao original grego da definição de fé, que é firme fundamento. Então, no original grego, a ideia de fé é que a fé é um fundamento, ela é uma base, para que a partir dela se construa a estrutura que tiver de construir. Então, esse aspecto é importante observar, porque firme fundamento. Isso nos facilita naturalmente, essa definição na língua portuguesa, isso nos facilita naturalmente a entender que a base mesmo, no sentido espiritual da fé, é uma base que é
o fundamento da obra de Deus. Esse fundamento se chama Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a base, Jesus é o alicerce de tudo. E é firme por quê? Porque não muda, Jesus não muda. A fé que emana do homem, ela muda, ela altera. Uma hora ela está para um lado, outra hora está para o outro lado. Mas a fé em Jesus, não, a fé que Jesus é o fundamento dela, essa fé não muda, ela não altera. Entendeu? Ou seja, ela não é modificável. E a questão da palavra coisas que não se veem, isso naturalmente está dentro daquela esperança da fé, não é? Coisas assim não significa simplesmente as coisas que são invisíveis. Eu tenho fé que eu vou ver um átomo, por exemplo. Não, para você ver um átomo, você vai precisar de um telescópio, de um microscópio. E até de grande potência para você ver um átomo. Então isso não é fé. A fé é ali no sentido da esperança daquilo que não se vê. Eu estou aguardando uma coisa que eu não vejo ainda a resposta, então agora pela fé operada por Deus na minha vida, eu então vou passar a ver aquilo. Então é nesse sentido. As coisas ali não é coisas simplesmente inanimadas ou visíveis ou concretas, mas aquilo que se espera como resultado da fé. Glória a Deus. Douglas, pelo pastor Gilson disse, ter uma experiência de fé é ter uma experiência com Jesus, se ele é o firme fundamento. É uma experiência com Jesus vivo, né? Jesus vivo. Porque até o pastor Gilson disse, a fé verdadeira, ela não emerge da razão humana, que é temporal, limitada, né, flexível. A fé que o Senhor Deus confiou a nós é uma fé imutável, né? É uma experiência em ouvir a voz de Jesus, né? E essa experiência que muda o homem, né? Que não é fruto de um título, não é fruto de um convencimento humano, de palavras persuasivas humanas, mas é o efeito do poder de Deus na nossa vida, né? Entendo assim, é que a fé verdadeira é uma forma de vida, né? A vida que agora vivo, a vivo na fé, né? É uma forma de vida para o servo de Deus. A fé é transformadora, né? Precisa saber agora da Raíssa se está... Se atendeu, né, Raíssa? Então, Raíssa, a resposta atendeu? Tá respondida. Essa pergunta já tinha até um tempo que eu estava querendo perguntar a ela, era uma dúvida que eu e meu pai estavam estudando em casa, e aí, por isso que eu queria fazer essa pergunta para vocês. Teve a sua oportunidade transmitindo para o Brasil inteiro. Andréia, vamos lá, Andréia, quem é que a gente vai falar, com quem a gente vai falar agora? Só complementando, às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? E agora a gente vai conversar com o Thalisson, agora um jovem. Thalisson, fala pra gente de qual igreja você é e faz a sua pergunta para o pastor Gilson. Pai do Senhor Jesus a todos, presente a você que está nos assistindo. Sou da igreja de Castelândia, na Serra, e para mim é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade. E a pergunta é, pastor Gilson, o aceitar Jesus depende da fé? Na verdade, a palavra de Deus tem um versículo, né, que fala no Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, que a única forma de convencer o homem com relação à questão de aceitar Jesus, ela depende de uma operação do Espírito Santo. Porque quando ele fala ali sobre o Consolador, né, aquele que virá, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, naturalmente, a questão de aceitar a Jesus, sem dúvida, biblicamente falando, ela depende de uma operação do Espírito Santo. Em outras palavras, eu jamais vou crer em Jesus como meu Salvador através de um ponto de vista filosófico, por exemplo, ou de uma opinião de alguém, ou de uma comparação racional, não. As coisas, a obra criada por Deus, ela é uma grande evidência de que Deus criou todas as coisas. Mas a questão de crer em Jesus como Salvador, ela depende exclusivamente de uma operação do Espírito Santo. E há muitas evidências disso. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, que ninguém diz que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Aí você pega a experiência... Thalisson, você pega a experiência daquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz, por exemplo, quando ele diante da palavra que Jesus deu ali na cruz, né, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, aquilo operou no coração dele, pelo Espírito Santo, um convencimento.
Tanto é que logo que ele dirigiu a palavra ao Senhor Jesus para falar sobre o desejo dele de ser salvo, ele chamou Jesus de Senhor. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. E a palavra de Deus diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então aquele homem ali já estava com uma operação de convencimento do Espírito Santo que o levou a chamar Jesus de Senhor. Glória a Deus. E então, Thaleson? Maravilha. É isso? Respondido perfeitamente. Mas se restar alguma dúvida ainda, por favor, pode fique à vontade. Na verdade, ele até já iniciou, e se, no caso, como a resposta é sim, né? O aceitar Jesus depende da fé. Somente a fé, para você aceitar Jesus, só depende somente da fé? Bom, aí a questão de aceitar a Jesus, que inicia com uma operação do Espírito Santo que convence o homem, né, do pecado, da justiça, do juízo, então ele confessa a Jesus. Agora, a partir daí, a questão de somente aceitar Jesus é uma continuidade. Então a pessoa, se hoje ele teve uma operação do Espírito Santo, ele creu em Jesus, mas amanhã ele toma uma decisão de tomar outro rumo, então aí já foge desse aspecto da pergunta, porque ele só vai conseguir novamente manter a comunhão dele com Jesus se isso for feito pelo Espírito Santo. Porque é como o ensino de salvação como ato e processo. O ato provém de Deus, o processo é uma santificação do Espírito Santo. Então, à medida que o Espírito Santo continua revelando Jesus na minha vida, eu então posso dizer que eu creio em Jesus. Porque a questão de crer em Jesus não é uma coisa que eu digo assim, eu criei antigamente, hoje não creio mais. Não, crer em Jesus é uma constância, é algo constante, é permanente. Glória a Jesus. Maravilha, Muito obrigado. bem. Bom, vamos ouvir o que o jovem tem a dizer? Então vamos lá, fala, jovem. A paz do Senhor, irmãos. Lendo a passagem do Senhor que está lá em Hebreus 11, verso 1, e diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, a igreja fiel está preparada para o arrebatamento. Não caminhando por vista, mas sim pela fé. E o jovem tem vivido cada vez mais essa experiência de um caminhar pela fé. A fé que não é gerada nesta vida, mas sim ela vem do alto para as nossas vidas. Ela tem nos alcançado cada vez mais. E esta é a fé que tem conduzido esses jovens, que tem conduzido as nossas vidas para a eternidade. Que este é o nosso alvo. Essa fé tem nos conduzido para um bom caminho, o caminho que nos leva ao céu. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Obrigado pela participação, nosso irmão Sedair, que enviou também o seu vídeo para participar aqui desse programa, desse momento que nós estamos experimentando aqui. Começamos na semana passada com aquela live maravilhosa, né? E agora a gente está experimentando esse momento junto com os jovens. A Igreja Maranata, eu tenho dito isso recorrentemente, na Igreja Cristã Maranata, o jovem ele é protagonista, ele está realizando a obra, está vivendo experiências, ele está tendo experiências com dons espirituais, com a evangelização, e agora, né, um momento, um espaço onde a gente discute temas do interesse dos jovens de maneira que descontraída aqui nesse bate-papo que a gente está no estúdio. Mas vamos lá, Andréia, como é que a gente está de perguntas aqui no estúdio? Temos várias, pastor. Agora a gente vai com a Maritza Neto. Pode fazer sua pergunta para o pastor Gilson. Já entendemos o conceito de fé, aquilo que a fé significa para nós e como nós alcançamos ela. A partir deste momento, como é que a gente consegue ter mais fé? Existe uma possibilidade de alcançar níveis maiores? É possível? Bom, muito bem. Nós poderíamos dizer com muita clareza que a questão de alcançar nível de fé, existem algumas definições que o Senhor tem nos dado da palavra do Senhor sobre fé, que é o seguinte: fé é direção do Espírito Santo. O que significa isso? À medida que eu deixo o Espírito Santo dirigir a minha vida, ele passa a ser o Senhor da minha vida, aí automaticamente a minha fé vai sendo acrescentada. Eu não vou ter mais fé, por exemplo, se eu dissesse, bom, acabei de ler a Bíblia agora de Gênesis e Apocalipse, então eu fiquei com mais fé. Não. A questão de mais fé, ela depende da nossa experiência com o Senhor.
Outro conceito muito simples, além desse, né, que é a direção do Espírito Santo, o conceito de fé como alguma coisa constante e de alcance e de nível, é que à medida que nós andamos com Jesus, a nossa fé vai crescendo. Por quê? Porque nós vamos tendo experiências com Ele a cada dia. A cada experiência a nossa fé aumenta. Quer ver, por exemplo, há uma palavra do apóstolo Paulo que ele fala com relação ao uso de dons espirituais. Aí ele usa assim: a profecia vem segundo a medida da fé. Aí você vê a palavra medida da fé. Que medida é essa? Então, que fé é essa que você pode medir essa fé? Então, a profecia vem de acordo com aquilo que o servo do Senhor alcança na experiência dele com o Senhor, o amadurecimento dele com o Senhor, à medida que ele é usado no dom espiritual e ele, portanto, vê cumprir aquilo que o Senhor está revelando a ele no dom espiritual, aí automaticamente a experiência dele com o Senhor avançou, ou seja, teve um aumento, aí a fé daquela pessoa foi acrescida. Outra coisa também que é muito relacionada, irmã, a questão da fé, da questão de nível de fé, está relacionada ao seguinte: nós temos vários recursos que nos auxiliam a ter, assim, digamos assim, um crescimento da nossa fé. Porque esses recursos nós chamamos, né, pelo ensino bíblico, de recursos da graça. Então, servos de oração, servos de conhecimento da palavra, servos que são, digamos assim, participantes dos cultos, estão sempre em comunhão com o corpo de Cristo, ele automaticamente, a fé está sendo robustecida. Então ele pode dizer que tem mais fé à medida em que ele está mais integrado ao reino de Deus, mais integrado à comunhão do corpo e mais com as experiências mais multiplicadas na presença do Senhor. Aí possivelmente a gente pode afirmar sim que existe nível de fé superior, ou mais vamos dizer assim, níveis de fé mais elevados, digamos assim. Glória a Jesus. Não sei se respondeu. Eu não sei se respondeu a Maritza, mas Douglas, eu aprendi muita coisa aqui hoje. Eu recebi uma bênção. Glória a Deus por isso. Nós também ficamos felizes porque fomos instruídos, né? Agora ninguém pode dizer mais que não sabe como ter cada vez mais fé ao lado do Senhor Jesus. Né? Muito bom, muito bom. Eu estou muito feliz aqui hoje com a presença da Marisa, porque ela está me fazendo lembrar o início do satélite da nossa reunião de escola bíblica. E eu trabalhava na época junto com a mãe dela, nós estávamos juntos, a Margarete participava, né? Isso. Dos estudos lá, lembra? Lembro, então, reunião de senhoras e tudo mais, estava sempre conosco lá. Estou vendo a Marisa aqui, estou ficando muito feliz com isso. Parabéns, é uma boa herança, né, Gilson? Uma boa herança. É uma boa herança. Muito bom. Olha só, você que está nos assistindo agora, eu quero dizer para você o seguinte: esse conteúdo é um conteúdo que você deve compartilhar. Você, jovem, você já se inscreveu no canal? Você já verificou? Às vezes acontece, a plataforma tem algum problema e você estava inscrito, foi desinscrito, automaticamente você vai lá, se inscreve de novo, não tem problema. Mas você não pode deixar de curtir esse conteúdo, você deve compartilhar e você também pode interagir conosco, você pode colocar o seu comentário, falar sobre a sua experiência de fé. Isso é maravilhoso. O que nós estamos vivendo é um crescimento da obra, sempre tendo o jovem como protagonista. André, a gente tem mais uma? Pastor, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais trabalho para os jovens? Bora, vamos lá. Agora eles vão ter que falar o nome completo, o nome do pastor e a pergunta, a igreja de onde eles pertencem e a pergunta para o pastor. Eu estou achando que tem o pessoal do Barro Vermelho que veio em peso aqui hoje. Né? Não sei por quê. Vai pegar mal? Lá. Não, né? Vamos continuar. Pode falar. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Marcelo Dória. Sou da Igreja da Enseada do Soar, em Vitória, do pastor Sérgio. E a minha pergunta sobre esse tema é a seguinte: se a fé, ela vem de Deus, então quem ainda não teve uma experiência é porque ainda não a recebeu, não tem ainda a fé no coração? Bom, muito bem. A palavra do Senhor nos fala na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, que é pela graça que somos salvos, e isso por meio da fé.
e essa fé, ela não vem de nós, diz assim, não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, na verdade, considerar-se salvo pela graça do Senhor é algo que inicialmente é uma operação do Espírito Santo, que nos convence do pecado e nos leva a confessar o Senhor, né? Com a nossa boca e com o nosso coração, né? Mas a questão depois de continuar na presença do Senhor é que é fundamental. Por quê? Porque o versículo diz assim, por meio da fé. Que fé é essa? Não é uma fé naturalmente humana. Essa fé que ela vem de Deus e nós exercemos essa fé, essa graça que vem de Deus e nós recebemos no exercício da fé, que a expressão por meio da fé significa por meio da direção do Espírito Santo, por meio da operação do Espírito Santo, por meio da revelação do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo conduzir, dirigir a minha vida. Aí isso é fé. Aí essa fé é a que vem de Deus. Alcançando essa fé, eu alcanço salvação. Não se alcança salvação se não for por uma fé, primeiro, operada pelo Espírito Santo e uma fé que tem continuidade. Por quê? Porque aí nós entramos naturalmente nesse aspecto de fé, a questão do conceito de salvação como ato e processo. Salvação não é uma coisa estática, salvação é dinâmica. Por que salvação é dinâmica? Porque você aceitou hoje o Senhor num ato, mas você continua na presença do Senhor. Salvação não é beber água uma só vez. Jesus é a água da vida. Então nós bebemos água sempre que temos sede. Jesus é pão da vida. Então nós comemos, alimentamos sempre que temos fome. Então isso está relacionado a um aspecto dinâmico da salvação. Então isso é exatamente a expressão por meio da fé de Efésios capítulo 2, versículo 8. E aí naturalmente, vamos dizer assim, essa colocação, né, que o irmão fez, né, Marcelo, né? Que Marcelo fez, ela é muito fundamental na questão de entendimento de que salvação não é uma coisa que ficou no passado. Eu fui crente, eu aceitei Jesus, depois eu resolvi tomar outra decisão. Não, salvação é alguma coisa que é dinâmica, que é constante. O Senhor Jesus disse assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Só que o verbo vir ali não é do passado, não é uma coisa estática, é vir e continuar vindo. Então isso é dinâmico e é isso que nos garante, podemos dizer que estamos salvos pela fé. Glória a Jesus. É isso mesmo, Marcelo? Com certeza, muito boa colocação. Se ficou alguma dúvida, por favor, pode falar. Não, tudo explicado. Muito bem, então a fé, nós estamos vendo aqui que a fé e a salvação estão totalmente ligadas, né? Há uma interdependência, vamos assim dizer. Fé e salvação, um não existe sem o outro, né? Até por esse texto de Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé está vinculada à salvação, à experiência real de fé. Aliás, né, quando a gente vive uma experiência, por exemplo, e me permitam aqui fazer uma intervenção, a mensagem dos apóstolos, ali no livro de Atos, era uma mensagem que demandava fé, porque uma grande multidão assistiu à morte de Jesus, Jerusalém estava cheia, era a festa da Páscoa, e depois os discípulos entram entregando uma mensagem que ele estava vivo. Então, a percepção... Era a fé do Pentecostes. Era a fé do Pentecostes, né? Então, do derramar do Espírito Santo. Então, para que aquelas 8.000 pessoas se convertessem... Primeiro 3.000, né? Depois 5.000. Eu já fiz a conta, eu já somei. Para aquelas pessoas se convertessem, foi preciso ter uma experiência de fé. Da mesma maneira, a mensagem que a igreja prega hoje, que Jesus voltará, para você ter essa certeza de que ele voltará, para você viver essa experiência, você precisa ter fé, e essa fé ela é gerada pelo Senhor no nosso coração a partir da conversão. Não podemos deixar, pastor Josias, de deixar claro aqui que existe um conceito de fé no Velho Testamento e um conceito de fé no Novo Testamento. O que era a fé no Velho Testamento? A fé no Velho Testamento ela era por imputação. A palavra do Senhor, quando se refere a Abraão como pai da fé, ela diz que ele creu e isto lhe foi imputado por justiça. Então, ele foi por imputação. Imputar quer dizer atribuir alguma coisa a alguém.
Já no Novo Testamento, não. A fé é decorrente, essa citação que você fez, o pastor Josias fez, ela é fundamental para esclarecer isso, é decorrente da operação do Espírito Santo. Então é pela graça, a operação do Espírito Santo. No Velho Testamento também era a graça, mas era por imputação. E isso estava ligado à obediência, porque ele em tudo obedeceu e, portanto, nós ligamos hoje fé também à obediência. Você não pode dissociar a fé de obediência. Glória a Jesus. Bom, vamos ver o que os jovens têm a dizer? Fala, jovem. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Gabriel Lucas, sou membro da Igreja Central 2 de Governador Valadares, Minas Gerais. O entendimento do que é fé é compreendido em muitas histórias bíblicas, visto que nas provações muitos servos estiveram na dependência do Senhor, confiando e agindo com obediência de acordo com a palavra de Deus. Sobre fé, em Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E também, como complemento, no versículo 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E ambos os versículos mostram que devemos confiar e esperar verdadeiramente no Senhor Jesus. Nos demais versículos também, do capítulo 11 de Hebreus, é citado os servos que confiaram no Senhor e tiveram a vitória em suas vidas, não segundo a própria vontade, mas sim segundo a vontade de Deus, que é estabelecida na vida de cada um. E por isso devemos ter fé, acreditar no plano do Senhor Jesus para nossas vidas, vivendo em uma vida de oração, santificação, buscando os meios de graça e acreditando sempre nas promessas do nosso Deus, para que estejamos prontos para o grande dia, o arrebatamento da Igreja Fiel, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Gabriel, pela sua participação. Gabriel de Governador Valadares, né, Minas Gerais. Os irmãos de Minas têm uma participação muito grande aqui nos nossos conteúdos. Um abraço para os irmãos aí de Governador Valadares. Pastor Gilson, o que a gente percebe nessas abordagens que são feitas é que eu falei antes da interdependência, ou seja, uma conexão sem a qual não existe a salvação, né, da experiência com a fé, mas o nosso irmão começou a colocar outros elementos, inclusive, né, que são elementos doutrinários, e quando a gente vai ver, todos eles estão, de certa forma, conectados, né? A experiência do servo, e aqui, para fazer uso de um tema que os jovens aqui abordaram, a experiência do servo para ter a salvação, ela na verdade não está em cima de um elemento só, mas de uma série de elementos que emergem da palavra, elementos doutrinários que vão se conectando um com o outro. Bom, veja bem, o único elemento básico para a salvação se chama crer em Jesus Cristo como Salvador, ponto. Agora, a questão de crer e continuar crendo... Muito bom. Aí é que vem, então, os recursos que são colocados, né, à nossa disposição, recursos da graça de Deus, para nós, então, alimentarmos a nossa fé. Porque a questão de salvação, ela envolve sempre a nossa disposição de sempre optar pela operação do Espírito Santo na nossa vida. Alguém pode dizer assim, tudo bem, eu fui salvo por Jesus, mas eu quero me santificar pelas obras da lei. Aí é outra coisa. A pessoa vai, então, entrar num caminho de fé que ele vai ter, naturalmente, as suas contradições, né? Agora, a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus e eu deixo o Espírito Santo que Ele enviou guiar a minha vida, dirigir a minha vida, aí eu posso dizer, eu tenho fé. E à medida que eu deixo isso acontecer, a minha fé vai crescendo, vai robustecendo, vai fortalecendo. Glória a Deus. Por exemplo, hoje nós aqui vamos sair daqui com a nossa fé fortalecida. Glória a Deus. Fortalecida. Glória a Deus. Amém? Douglas, nós estamos tendo aqui um seminário só para nós. Um privilégio para nós, né? Um privilégio, que bênção. Um privilégio. E aqui aprendendo, crescendo mais.
Andréia, como é que tá nosso pessoal aqui? Já tá... Agora, sabe o que eu vou fazer? Diga. Vou utilizar uma palavra que jovem gosta. Vou dar um spoiler. Opa! O spoiler vai ser Isso. que o próximo Isso, que vai muito trabalhar bom. agora É isso aí. vai ser um jovem. Vai ser um jovem. E ele vai ter que falar de novo nome da igreja, nome do pastor e faz a pergunta para o pastor Gilson. Vamos lá? A paz do Senhor a todos. Me chamo Lucas Cap. Estou atualmente na igreja de Aribiri 1, do pastor Ailton Neto. E a pergunta para o pastor Gilson neste momento é: muito já falamos sobre a fé, mas qual a importância dela para as nossas vidas? A importância é exatamente quando nós, por exemplo, somos guiados pelo Espírito Santo, então nós vamos ver resultados disso. E a grande importância da fé é resultado disso. Eu me lembro da experiência de um novo convertido, que ele era uma pessoa muito rica e era um industrial, aqui de Vitória mesmo. E ele, nos primeiros passos dele, ele achava que algumas coisas estavam acontecendo com ele de bom, mas era mera coincidência. De repente ele começou a perceber que quando ele ia aos cultos, que ele ouvia a palavra, ou o Senhor falava com ele, dava um dom sobre ele via aquilo acontecer na semana seguinte. Aí ele começou a perceber, não, então não é mera coincidência. O que está acontecendo comigo é produto da fé que eu estou recebendo. Então, esse é, vamos dizer assim, a grande importância da fé para nós, é nós termos uma forma de vida guiada pelo Espírito Santo, nós temos a direção do Espírito Santo, nós conhecemos tudo. O apóstolo João disse que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Então, ter a unção do Espírito Santo, ou ter essa fé, é a condição de nós conhecermos tudo. Não precisamos ser enganados, ninguém nos engana, porque nós temos certeza de fé. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, Andréia. Vamos lá. Quem vai ser o próximo? Vai falar o nome novamente, o nome do pastor, o nome da igreja, pode fazer a sua pergunta. Pai do Senhor, meu nome é João Henrique, sou da Igreja de Nova Brasília 2, em Cariacica, pastor Ivanildo Braga. Minha pergunta é, pastor, como devemos responder às pessoas que não acreditam em Deus? Essa é maravilhosa, essa pergunta, porque nós temos um grande exemplo bíblico com relação a isso. O apóstolo Paulo chegou numa cidade onde as pessoas, não é que elas eram ateias, não, elas criam até em Deus, mas um Deus inicialmente cosmológico. Existia um conceito filosófico a respeito de Deus, que era um Deus cosmológico, depois ele passou a ser antropológico. Então eles tinham esse conceito, aquelas duas correntes filosóficas que estavam ali. Então o que Paulo fez? Ele se dirigiu para eles, falando a respeito daquilo que era o conhecido deles. Vos vejam tanto supersticiosos, estou vendo o altar ao Deus desconhecido, ou seja, a forma de vocês conhecerem Deus é essa aqui, é material, mas eu quero falar para vocês a respeito de um Deus que vocês não conhecem, que é esse que vocês não conhecem. E ele começou a falar então a respeito de Deus, a criação, a obra criadora de Deus, e aí vem a primeira origem da fé, é a fé da obra criadora. Ela é aquilo que está dentro de 4 medidas, altura, largura, comprimento, ou profundidade, né? E também tempo. Então são as 4 medidas da obra criadora. Aí existe uma outra medida que, por uma questão de didática, a gente costuma chamar de uma 5ª medida. Não estamos determinando o que é uma 5ª medida, é uma questão apenas didática. Ou seja, que é um mundo que não é visível. Aquilo que foi feito do nada e portanto, veio do invisível. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo, então, de repente entrou nesse lado. Quando ele entrou nesse lado, no discurso dele, ele parou de falar na criação e foi falar de Jesus ressuscitado. Aí ele entrou numa palavra que o Espírito Santo ali começou a operar no coração de alguns. Porque ele estava falando de uma coisa que era a experiência dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Embora as duas correntes filosóficas que estavam ali, epicureus e estoicos, eles saíram divididos, porque uns disseram assim, nunca mais quero ouvir Paulo. Os outros disseram assim, não, a gente pode ouvir Paulo outra vez. Mas foram embora. Mas os que ficaram ali, o texto termina no último versículo, diz assim, se ajuntaram a Paulo. Então, a fé verdadeira, ela agrega, ela não dispersa. Porque ela não é racional, ela vem de Deus. Então, esse aspecto, quando você, por exemplo, encontrar uma pessoa que é ateu, o que você vai falar com ele sobre fé? Fala
fala aquilo que Deus fez como criação, porque vai despertar os olhos dele. Mas tem um momento que quando você falar daquilo que é a sua experiência com Deus na sua vida pessoal, aí o Espírito Santo vai começar a operar. É nessa hora que o Espírito Santo começa a operar. Eu tive a experiência uma vez de falar do Senhor para um homem que ele era até uma pessoa que eu conversava assim na questão de negócio, e ele dizia assim, não, mas você fala que você tem Deus vivo, eu também tenho Deus vivo, mas como é que é o seu Deus vivo? Ele falou, meu Deus vivo, ele me dá carro, ele me dá dinheiro, ele me dá ouro, ele me dá isso, me dá aquilo. Aí eu clamando, falei, Senhor, tem misericórdia, o que eu vou falar com esse camarada para dizer que esse Deus vivo dele não é o meu? Aí o Senhor me deu uma revelação, fala para ele da sua experiência. Aí quando ele deu uma brechazinha, eu entrei. Falei, olha, o meu Deus vivo, ele me deu salvação, me deu vida eterna, ele encheu meu coração de alegria, ele me deu esperança. E fui falando com ele, aí aconteceu um fenômeno com ele naquela hora ali. Sabe o que aconteceu? Eu falei 40 minutos e ele ficou calado. Quando eu terminei de falar, ele virou para mim e falou assim, rapaz, me explica uma coisa aqui. Aconteceu um fenômeno aqui comigo, o que houve? Ele disse assim, quando você começou a falar, eu tive uma vontade imensa de te apartear, mas eu não conseguia abrir minha boca. Era como se a minha boca estivesse fechada ali. Era o Espírito Santo operando. E aí ele disse assim, interessante, quanto mais você falava, eu sentia bem, porque parecia que uma chama estava acendendo no meu coração. Aquele moço teve uma experiência de conversão. Glória a Deus. Então, você vai falar para um ateu, fala aquilo que é a sua experiência com o Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo vai operar. Aprendeu, Douglas? Bom, eu aprendi. Estou aprendendo cada vez mais. Que bênção, né? Bom, está bem respondido? Falta alguma coisa? Cadê? É a sabedoria, né, de Paulo de entrar no assunto, nessa inteligência espiritual, que para nós aqui é um aprendizado incrível, né, de como abordar um ateu, né? Muito bom. Andréia, tá gostando? Muito, muito. Agora eu já sei como abordar um ateu. Pronto, tá vendo? Aprendemos todos. Aprendi. Vamos continuar ouvindo os jovens, que eles têm a dizer? Olha lá, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu me chamo Jaqueline, eu sou da Igreja do Gran Duquesa 1, em Governador Valadares, do Ministério do Pastor Rafles Lúcio. E eu vou falar um pouquinho para os irmãos sobre a fé. A fé é um agente de união entre Deus e o homem, e esse agente se chama Espírito Santo. A fé é uma dádiva de Deus, um elemento que vem da eternidade, portanto a fé é profética. A fé veio da eternidade e está passando por este mundo, e vai voltar para a eternidade, mas vai levar a igreja fiel com ela. A fé transita no caminho da obediência e temor a Deus. A fé genuína é gerada pelo Espírito Santo e entra na vida do homem para gerar uma nova história, uma transformação de vida. Esta fé verdadeira, ela é nutrida pelos recursos da graça de Deus. Não é uma fé emocional, uma fé intelectual, que é fabricada pelo mundo e que não alcança o trono de Deus, não tem acesso a Deus. Em resumo, a fé é obediência plena ao Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Obrigada a nossa irmã Jaqueline. Jaqueline foi quem respondeu aqui agora e nos fez a sua participação. Bom, a gente tem um bom problema. Nosso bom problema é que nós temos muito conteúdo e pouco tempo. Né? Então, mas não se preocupem. Se você está gostando desse tema e quer um outro programa sobre esse tema, vai lá no comentário e coloque, eu quero outro programa sobre fé, que o pastor Gilson tem mais um seminário para trazer para a gente aqui, podem ficar tranquilos. Mas vamos seguir aqui, nós temos mais uma pergunta, André, que a gente vai fazer. Como o tempo é pequeno, então vamos selecionar agora uma jovem para ela fazer a pergunta final. Vamos lá. Por muitas vezes na nossa caminhada, nós ouvimos falar, faça prova do Senhor, das promessas. Então eu pergunto, nós devemos provar a nossa fé? Por exemplo, ter fé que Deus vai abrir tal porta de emprego em tal dia. Bom, na verdade é uma experiência muito pessoal, né, essa, porque não resta dúvida de que da nossa parte nós sempre estamos desejosos de realizar, de pedir ao Senhor uma prova. E isso é uma prova da nossa fé, se somos capazes de crer. E isso é muito interessante porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, uma certa feita, ele estava acho que com Silas ou Barnabé, acho que era Barnabé.
E eles foram orar por um enfermo, e o texto bíblico diz assim: e vendo eles que o enfermo tinha fé para ser curado, aí eu fiquei pensando, o que é isso? Que fé para ser curado? Aí me lembrei da experiência do cego Bartimeu, quando Jesus disse para ele assim: a tua fé te salvou. Que fé era essa? Essa fé não era dele. Essa fé foi a fé decorrente de ele ter se disposto a ir a Jesus, ter confessado a Jesus que ele queria ter a sua vista. Aquela fé que Paulo e o outro apóstolo estavam lá vendo naquele homem, que ele era vendo que ele tinha fé para ser curado, era uma fé já resultante da operação do Espírito Santo na vida dele, pelo que Paulo tinha testemunhado para ele. Eu entendo que temos o direito disso, né? Naturalmente, o que vai provar a nossa fé é também a nossa disposição na questão de depender da vontade do Senhor, né? Se aquilo que for melhor para o servo, o Senhor vai fazer para o servo, a gente sabe disso. Então, é uma questão, vamos dizer assim, pedir ao Senhor uma prova de fé, não é tentar a Deus, não. Tentar a Deus é outra coisa. É quando a gente não crê em Deus. Agora aqui não, a gente está crendo que Ele é, como diz o texto na carta aos Hebreus, né, que foi lido pelo irmão, capítulo 11, quando diz assim: é necessário que quem vai a Ele vá crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Porque o que agrada a Deus é isso, é você ir a Ele crendo que Ele existe. Então isso é a prova da sua fé. E naturalmente, Deus vendo que você está realmente confiando totalmente no Senhor, o Senhor é poderoso para dar uma bênção e abrir realmente essa porta. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bênção, hein? Glória a Deus. Bom, gente, a gente está caminhando para esse momento final do nosso programa, né? Infelizmente, porque está muito bom aqui, está muito agradável. A gente tratar das coisas do Senhor é sempre tão maravilhoso. E eu quero agradecer a todos aqueles que inclusive enviaram suas participações. Nós recebemos diversas, claro, não tínhamos condição de colocar todas aqui, mas para nós foi uma bênção ver a vontade do jovem interagir. E para a gente terminar, eu vou pedir ao pastor Douglas, que está conosco aqui, para transmitir uma palavra, uma breve mensagem, uma breve consideração na palavra, fazendo uma aplicação daquilo que nós tratamos hoje aqui na sua vida. Pastor Douglas. Amém, irmãos. Nós separamos um texto aqui, pastor Josias, que resume bem tudo aquilo que foi falado, que é a experiência de um servo que teve uma experiência profunda com a fé, que está em Hebreus, evidente, né? Capítulo 11, versículo 24, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Veja que experiência extraordinária do servo Moisés, aquele que foi obediente, como o pastor Gilson trouxe aqui no Antigo Testamento, foi obediente, temeu ao Senhor, obedeceu aquilo que lhe foi mandado. E agora nós vemos aqui no livro de Hebreus, ele dentro dessa galeria da fé, daqueles que receberam esta fé por imputação, como resultado da sua escolha. E nós podemos dizer aqui para os que estão participando, para os jovens, que Moisés só conseguiu vencer o Egito por esta operação gloriosa da fé genuína em Deus. Como um homem, na condição de Moisés, poderia recusar ser chamado filho da filha de Faraó? Como ele teria condições de fazer essa escolha se não fosse por uma operação de Deus na vida dele? E digamos mais, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que viver os pecados do Egito. E nós queremos dizer aos jovens que estão aqui nos ouvindo, participando conosco desse programa, o Senhor deseja, jovem, que cada um de vocês façam uma escolha como Moisés, de se separar do Egito. Moisés não encontrou lugar para ele. E nós vemos uma passagem maravilhosa em Êxodo, quando ele se volta para Faraó, finalizando a sua interação com ele, dizendo: bem disseste, nunca mais verás o meu rosto. Moisés havia rompido os seus laços. Agora ele estava olhando aquilo que era uma recompensa,
aquilo que era invisível, o que os jovens falaram aqui hoje, o que o pastor trouxe como ensino. A fé é a prova das coisas que não se veem. O que Moisés via naquela hora? Ele via um mar fechado, um longo deserto pela frente, mas pelos olhos da fé, ele tinha em vista uma recompensa. E nós queremos dizer aqui que nós também temos em vista uma recompensa que não está no plano terreno. É uma recompensa que está guardada nos céus, para aqueles que amam, para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que deixam este mundo e abraçam esta tão grande salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos ter a experiência de Moisés, olhando o invisível e vivendo uma experiência profunda com o nosso Deus. Glória a Jesus. Mar vermelho fechado, diga ao povo que marche. Amém. Pela fé, nós vamos Glória a Jesus. marchar rumo à terra prometida. Bom, nosso tempo já chegou ao fim. Agradecemos a você que está conosco aqui desde o início desse programa. Lembramos, curta, compartilhe, acione o sininho. Tudo que você tem direito, não custa nada. Só você lá clicar e você vai integrar essa família de jovens, como nós aqui, né, pastor Gilson? Evidentemente, né? Evidentemente, jovens desta obra maravilhosa. Eu quero agradecer ao pastor Douglas, que esteve conosco aqui, e já fica, pastor Douglas, o convite para em outras oportunidades participar conosco aqui nesse programa. Pastor Josias, agradeço a oportunidade, agradeço aqui aos jovens e a todos que estão conosco, é um grande privilégio, a todos a paz do Senhor. Amém. Andréia Talma, minha colega de profissão, jornalista e que está conosco aqui, ajudando a fazer esse projeto tão maravilhoso. Paz, Senhor, querida. Paz do Senhor, pastor Josias, e a paz do Senhor também a todos os jovens que estão aqui no estúdio. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente e ver como eles são, né, agraciados, têm esse presente maravilhoso de poder estar aqui, né, fazendo as perguntas. Quem dera quando eu fui jovem, né, ter tido essa oportunidade. Não, Andréia, você não fala isso perto da gente, que a gente fica, né, você é muito jovem ainda. Agradeço o convite, muito obrigada. Pastor Gilson, mais uma vez, Amém. Juntos aqui e em frente, né, atravessando o Mar Vermelho. Amém. Obrigado, Paz, pastor Senhor, José. querido. Paz do Senhor, muito obrigado pela oportunidade. E eu quero aqui agradecer as perguntas que foram feitas pelos jovens e espero que as respostas tenham sido a contento, né, que tudo tenha esclarecido devidamente. E se ficar ainda alguma dúvida, eu vou continuar à disposição. Amém? Amém. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Aos jovens presentes aqui, e que eu quero dizer para você que está nos assistindo, nos ajudam a fazer esse programa. Esse programa, na nossa divulgação, nós falamos um programa para os jovens, feito pelos jovens. Então, essa turma que está aqui, nós nos reunimos, participamos juntos o projeto, eles ajudaram a roteirizar o programa, ajudaram a fazer tudo aquilo que foi feito aqui hoje e estão conosco aqui. E nós glorificamos o Senhor, a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe e continuemos firmes, né, vivendo essa experiência, sabendo vocês, sabendo também você que está nos assistindo, que nós temos que lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. É o momento que a palavra nos ensina, né, para vivermos essa experiência. Muito bem, chegamos assim ao final deste programa, os dias da minha mocidade, né? E esperando que você continue conosco. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos com mais uma edição desse programa. A todos a paz do Senhor Jesus.